Jorge, boa noite. Muita paz para ti, que Jesus te ilumine, que te dê muita força nesse teu trabalho de divulgação da doutrina. Deixa eu dar meu boa noite. Boa noite a todos que estão hoje conectados no nosso trabalho aqui, da nossa atividade, para tentarmos decifrar esses enigmas contidos nos evangelhos. Pois bem, deixa eu só falar uma coisa antes. Pois não. O canal deu sorte, tá? Aqui em Porto Velho a gente passou a tarde sem internet. A internet caiu, houve uma ruptura da fibra ótica no começo, logo depois do almoço. E eu perdi uma live durante a tarde porque eu não consegui conectar, não teve jeito. Ela foi voltar agora, no horário das 5 e pouquinho do meu horário, que seria, no caso, 6 e pouco. Ela chegou e aí foi quase o horário para a gente poder começar a nossa live. Senão, a gente não ia conseguir participar. Amigo, isso é uma programação de 3 meses, meu irmão. A turma já sabia. Jorge. Diga. Se aproxima essa questão do Natal, período natalício, né? Toda a cristandade, aqueles que assim esposam a cristandade, comemora o nascimento de Jesus. As perguntas que eu vou fazer, se o grupo aí, a turma do chat não fizer, eu vou fazer, vai ser em torno de Jesus. E aí não tem como. Não sei se você sabe, ou você tem na memória, que havia vários sinais, ou melhor, informações, de como se iria identificar ou identificado aquele que ia ser o Messias. Uhum. Poderia dizer para nós quais seriam esses sinais? Não todos, mas alguns que você acredite como importante ou fundamental? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta. O anjo da Anunciação, Gabriel, diz a Maria que o nome dele seria chamado de Emanuel. E por que se denominou ele como Jesus? Pronto. Eu abro o bate-papo com essas duas perguntas. Olha, profecias sobre Jesus, elas estão espalhadas entre os 16 profetas que compõem o Velho Testamento. Então, ali você tem profecias, principalmente no profeta Isaías, que é o mais fecundo de todos eles, e é o que apresenta um retrato mais completo de Jesus. Mas as notícias vão desde a personalidade dele até alguns atos que seriam da sua vida. Nós temos as profecias falando sobre a sua realeza espiritual, sobre a sua grandeza, a sua majestade. Inclusive, essas profecias sobre a majestade de Jesus inspiram muito para que o judaísmo tenha a busca de um Messias dentro desse perfil, que apresenta muito Jesus como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando vier, estabelecerá um reino de paz que nunca terá fim. Os judeus, quando comparam a mensagem do cristianismo, as guerras, as violências, o processo de intolerância religiosa, que de certa maneira tomou conta do movimento cristão, mas não do cristianismo, mas do movimento cristão, são lidos pelo judaísmo como indicativos de que isso não era o perfil esperado para o Messias. Então, já que o Messias viria para criar um reino de paz, para reinar para todo sempre, se sentaria num trono de glória e reinaria de maneira absoluta, Jesus não encaixa nesse formato quando a gente olha o aspecto material. Realmente ele não sentou num trono, realmente ele não reinou, realmente ele não foi rei do ponto de vista terreno. As discussões nesse sentido, elas estão muito mais nos aspectos espirituais, a realeza espiritual de Jesus. E isso, às vezes, escapa para a análise de algumas pessoas que acabam tendo como conclusão que ele não seria o Messias por conta disso.
Existem as outras profecias também do aspecto da expectativa com relação à sua vida, que falam o reverso disso. E apresentam Jesus como sendo um rejeitado, um não aceito, que as pessoas virariam os beiços para ele, que ele seria o opróbrio dos homens, o rejeitado do povo. Isso está até nos Salmos de Davi. Ali no Salmo 22, nós encontramos muitas especificações sobre esse Jesus rejeitado, ou melhor, sobre esse Messias rejeitado, sobre esse homem que não seria aceito. Que essa segunda face das profecias, ela não conjuga com o rei material, ela vai conjugar com um rei espiritual, como Jesus foi. Então, ela não encaixa nesse sentido. E nesse Salmo 22, que descreve toda a cena da crucificação, é impressionante a nitidez com que o salmista conseguiu prever as características daquilo que iria acontecer com Jesus. Existem profecias também que falam sobre a sua grandeza do ponto de vista de ser um renovador de ideias, que ele viria para ser um mestre, um consolador. Isaías diz assim, capítulo 23, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E aí fica-se esperando por um Messias consolador, por um Messias protetor, por um cuidador. E isso é muito interessante, porque naquilo que a gente tem de informação do próprio Evangelho, Jesus realmente ele realizou esse trabalho de ser um protetor. E dentro do Velho Testamento, os salmos usam muito a referência a Deus como sendo El Shaddai. El é Deus, Shaddai, aquele que me põe no seu peito. Então, é o Deus que me põe no peito, é o Deus guardador, o Deus protetor. E a palavra Shaddai, em hebraico, que significa aquele que me põe no peito, ela é escrita com 3 letras. Shin, que é o S, Dalet, que é o D, e o Yud, que é o I do final. Shaddai. Shin, Dalet, Yud. Então, essas 3 letras formam 3 palavras. Shomer Daletot Israel, protetor das portas de Israel. Assim como o Shaddai pode ser lido como uma palavra, pode ser lido como uma sigla, o protetor das portas de Israel. Então, Shomer Daletot Israel, é Shaddai. E esse era uma das nomenclaturas que se deu a Deus no Velho Testamento, principalmente nos Salmos. Então, aparece muito isso com relação à personalidade dele. Agora, tem muitas profecias sobre os atos comuns de sua vida. Diz que ele viria de um local que ninguém imaginava que viria, que ele nasceria de uma virgem, e isso tem gerado muita controvérsia. Aí ele vai nascer de uma virgem? Porque o que acontece? A palavra virgem e mulher jovem, adolescente, mulher ainda solteira, mulher jovem e donzela ou virgem é tudo uma palavra só, porque naquela época era tudo uma coisa só. Não se entendia hoje como se entende que isso pode ser coisa distinta. Naquela época, não. Então, quando fala que ele nascerá de uma virgem, não significa uma virgem do ponto de vista físico, obrigatoriamente. Pode ser até que ela seja, não sei. Mas ali é uma mulher jovem. E todas as narrativas convergem para a leitura de que Maria teria sido uma mulher bastante jovem, de aproximadamente 16 para 17 anos, quando ficou grávida de Jesus. Uma menina com uma responsabilidade imensamente grande. E assim, essa garota, ela é tida como uma virgem, porque ela era ainda muito jovem e acaba sendo um sinônimo. Então, nas profecias também existe a parte que indica que ele nasceria de uma virgem. Nós temos também a informação de que ele seria traído, que seria vendido por 30 moedas,
Essas informações estão todas contidas no Velho Testamento. Há, inclusive, uma profecia na qual dizia assim, que quando o Messias vier, ele dirá: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Parece uma frase sem muito propósito, porque o que tem a ver o cara vir falar em parábolas? O que tem? Só que os judeus não eram dados a contar parábolas. No Velho Testamento inteiro, existem apenas duas. Uma parábola contada pelo profeta Natã e uma outra que está contida no livro de Isaías, de um homem que plantou uma vinha e tal, até parecida com as parábolas de Jesus. Só tem essas duas. Não existe mais nenhuma outra parábola. Metáforas tem muitas, metáforas. Mas parábola não. Parábola é uma história em que as personagens humanas representam uma lição moral fictícia. Se a lição moral não vem por seres humanos, vem por animais, aí não é parábola, é fábula. Por isso que a fábula da raposa e as uvas, a fábula da cigarra e a formiga, porque são animais. E quando a lição moral ela é feita por seres inanimados, aí nem é parábola e nem é fábula. Chamamos de apólogo. Aí você diz assim: o sol naquele dia estava muito triste e pediu para a lua, para que a lua... Isso aí não é parábola, isso também não é fábula. Isso é apólogo. Então, você tem apólogo, fábula e parábola. O Velho Testamento não é dado a parábolas. E a profecia dizia: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Outro dia até falei numa live que Jesus teria deixado 40 parábolas. E depois algumas pessoas até me escreveram querendo saber quais eram as 40 que elas não estavam achando. É porque os estudiosos, eles consideram parábolas e ditos parabólicos tudo somado como parábola. Mas parábola mesmo com história, personagem e tudo mais, ao todo são 28. Mas eles têm uns ditos parabólicos que os estudiosos acabam juntando, como, por exemplo, ninguém deita vinho novo em odre velho. Isso não é uma parábola. Isso é um dito parabólico. Na verdade, é uma comparação. Mas aí não é uma história por completo. Então, uns consideram que sim, outros consideram que não. E no frigir dos ovos, acaba ficando como um dito parabólico e não como uma parábola. Então, aí a gente encontra, portanto, Laelda, algumas das profecias que existem sobre Jesus. Houve um tempo em que eu andei procurando sobre isso, e eu não posso asseverar com certeza absoluta, mas, se eu não me engano, uma vez pesquisando sobre esse assunto, eu achei, não vou asseverar que seja isso mesmo, eu achei que um estudo que falava que existem 69 passagens do Velho Testamento apontando profecias sobre Jesus. Algumas até se repetem, outras não, mas sobre o Messias, perdão. 69 profecias sobre o Messias. E elas se cumprem na pessoa de Jesus, quando você consegue observar a realeza dele, não como uma realeza terrena, mas como uma realeza espiritual. Daí você fez uma segunda pergunta. Porque na Anunciação, o anjo Gabriel diz que ele ia ser chamado de Emmanuel e no final foi batizado como Yeshua. Yeshua. Como Jesus. Isso. O nome dele realmente é Yeshua. Emmanuel é como ele seria chamado. É como as pessoas poderiam... Não seria nome, seria qualificativo, qualidade. Não é qualidade, é quase como um apelido, seria uma espécie de codinome, como a gente teve muito na história. Felipe, o belo, Ivan, o terrível, Alexandre, o grande, ele seria Yeshua, Emmanuel, Deus conosco. Por que dizia isso? Porque era a oportunidade mais próxima de nós termos Deus próximos de nós. Dizer que ele era Emmanuel era dar um carimbo de dizer que ele vinha em nome de Deus. Como tem aquele cântico da igreja assim, bendito que vem em nome do Senhor. Então, esse que vem em nome do Senhor é o Emmanuel. Quando ele diz,
bendito o que vem em nome do Senhor. Ele não está dizendo que é Jesus nem que não é Jesus, mas você sabe que ele está falando que é Jesus. É nesse sentido, ele será chamado Emmanuel, o que significa Deus entre nós. Isso é de uma força tão grande para os judeus, você ter a sensação de que Deus está presente nas nossas vidas, porque havia da parte do judaísmo um distanciamento muito grande entre o Criador e a criatura. E quando você diz que ele seria Emmanuel, significa que os céus estariam rasgados e o divino se representaria entre os homens. E Deus estaria para conviver entre nós na pessoa desse, que seria então, portanto, o Messias. Você sabe o que significa Messias em hebraico? Mashiach. 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 O Messias significa o ungido. Ungido. O que é isso? Óleos abençoados. Você, quando você vai abençoar alguém, você derrama óleos sobre ela. Aquele óleo santo que, de certa maneira, vai dar a você essa conexão com o divino. Ele era chamado de ungido. Mashiach significa ungido, mas o nome completo é ungido de Deus. Porque ele seria tão sublime que quem o ungiria, quem derramaria óleos sobre ele, não seria uma outra pessoa. O próprio Criador, o Deus, o Senhor, o absoluto, era quem ungiria esse homem, derramaria suas bênçãos sobre ele. Por isso que é chamado de Mashiach, o ungido de Deus. Aquela questão do óleo de oliva, né? É feito de óleo de oliva. Vai conforme a prensa da oliva, o melhor óleo, um puro óleo, é aquele que é o mais qualificado para determinadas questões, sim, no caso. Sim. Ok. É verdade. Flávio tem uma pergunta aí que eu estou socializando. Que representa para o povo judeu o fato de Jesus não ter casado? Olha, Flávio, para os judeus, Jesus no inteiro não representa muita coisa. Então, ele ter casado ou não ter casado não muda nada. De certo que existe uma certa expectativa de que os rabinos sejam casados. Há uma certa expectativa de que as pessoas já cedo encontrem suas esposas, se consagrem a elas e tenham muitos filhos. Isso é uma regra. Então, espera-se de um rabino isso, que ele tenha uma casa, uma esposa, uma família para cuidar. Ele não ser casado seria uma estranheza. Mas a figura particular de Jesus é uma figura que, para o judaísmo, ela não é analisada, estudada, pensada. Então, se Jesus casou ou não casou, para o judaísmo, não tem maiores importâncias, porque eles não estão preocupados com a biografia de Jesus, nem interessados em encaixá-los em nenhum tipo de padrão judaico para rabinos. Dela Moraes faz a seguinte pergunta. Boa noite, Jorge. Boa noite, Léo. Boa noite, Dela. Jorge, poderia falar sobre as expressões fora da igreja não há salvação, fora da caridade, fora da verdade não há salvação? Posso, sim. Primeiro, boa noite para você, Dela. Boa noite, como estamos em Curitiba? Muito frio? Olha só, Dela, é o seguinte, essa frase, fora da igreja não há salvação, ela foi criada num momento exatamente bem anterior ao período da codificação kardeciana. Havia, na verdade, dentro das hostes da igreja, e eu, quando estou falando isso, não estou falando isso de crítica, porque muitos de nós estivemos nesse período investindo a roupa dos sacerdotes católicos, portanto, estamos falando mais de nós mesmos do que de outras pessoas. Mas havia uma preocupação muito grande de que as pessoas não debandassem na direção do protestantismo. Lembremos que a igreja tinha muita preocupação em perder os seus fiéis. O primeiro momento de confrontação dela é com o paganismo. A igreja, quando ela se implanta, ela ataca o paganismo. Ela que sofreu pressão do paganismo, quando ela se torna a religião oficial do império, ela elege o paganismo como seu inimigo.
e você vai ter ali aproximadamente uns 500 anos de perseguição da igreja contra o paganismo, até que ela se torna dominante e o paganismo vai perdendo força, vai, até que ele praticamente desaparece. Então, ela vence esse embate com o paganismo. Aí ela elege um segundo inimigo, o islamismo. Lá pelo ano 1000, quando o Islã já estava forte e começa a invadir as regiões da Europa, e mais especificamente toma a cidade de Jerusalém, é o estopim para a deflagração das 9 cruzadas. A primeira, se eu não me engano, vai acontecer no ano de 1095, se não me engano, logo depois do ano 1000. E ela vai acontecer ali e vai eclodir uma série de guerras entre o cristianismo, o movimento cristão e o movimento islâmico. Então, é um segundo inimigo, e eles querem destruir os muçulmanos exatamente porque eles entendem que eles pregam uma doutrina que é oposta à da igreja, portanto, ela tem que ser exterminada. Aí, depois, ela elege um terceiro inimigo. Observe que o primeiro inimigo estava lá longe, era uma religião politeísta bem diferente. O segundo inimigo era uma religião também monoteísta, também nascido do braço abraâmico, também vindo do braço de Abraão, que era o islamismo. O terceiro inimigo vem de dentro do cristianismo, é quando surge a reforma protestante, e a igreja se volta para combater o protestantismo com uma série de ações, como a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, o processo de catequese, o fortalecimento da Inquisição, as perseguições e a doutrinação das pessoas de que a única igreja verdadeira para a salvação dos homens era a Igreja Católica. Ilusão você querer procurar salvação numa igreja que não é aquela que o catolicismo representa. Então, há um período em que essa onda de pensamento ela é dominante. E vejam, eu não estou falando isso no sentido de agredir, no sentido de criticar, não é. Eu estou falando no sentido histórico, tá? Então, ela vem e faz esse tipo de raciocínio de que ela precisa combater todos que pensam diferente dela. E é quando surge esse pensamento, dizendo que nós não conseguiríamos encontrar a salvação se não fosse através da igreja. Ela seria a única porta para a salvação. Aí eles cunham essa frase: fora da igreja não há salvação. Não adianta você procurar outras doutrinas, seja politeístas ou não. Não adianta procurar outras religiões monoteístas, seja islamismo ou não. E nem adianta procurar outras expressões também cristãs, como o protestantismo, que também não salva. A salvação estaria apenas pelo braço da igreja. Então, ela vai apresentar esse pensamento como uma estratégia de combater a reforma protestante, quando, na verdade, o pensamento deveria ser que fora da verdade não há salvação. Mas a igreja, naquela época muito exclusivista, acaba trazendo essa informação e isso é passado de geração em geração. Você pegar pessoas mais antigas, elas ainda têm esse traço de achar que se a pessoa não estiver na igreja católica, ela não está sendo abençoada por Deus. Existe ainda um manto sobre a doutrina com esse pensamento. Mas isso tudo faz parte da construção nossa do pensamento religioso, né? Flávio, dando uma complementação na resposta que você fez, uma complementação dando uma pergunta, e ele faz o seguinte: e o crescer e multiplicar, referente ao Jesus não ter se casado? Ah, sim. Na verdade, existe esse versículo, está no Gênesis. Quando Deus cria tudo que existe, ele diz, vira-se para toda a sua criação e diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Essa é a proposta que está contida no Gênesis. E os judeus seguem esse preceito, no sentido de que as pessoas precisam ter filhos. É interessante quando a gente conversa com algumas pessoas que
judias, elas dizem assim: e aí, que tal, fulana? Você já tem filhos? Não, eu ainda não fui abençoado. Eles consideram o nascimento de um filho uma bênção, como se fosse a manifestação da presença do divino em nós, pela possibilidade de você gerar uma nova vida. Então, eles consideram isso como como fala assim em hebraico, uma brachá, uma bênção. E aí há toda essa visão de que as coisas têm que ser assim, por isso que os rabinos se casam, têm família e têm que ter filhos em bastante quantidade, que é agradável a Deus você ter família numerosa. E aí Jesus realmente, ele, segundo aquilo que a gente tem como informação oficial, não casou, não teve filhos, não teve nada disso. Mas eles não estão preocupados com Jesus. Eles não estão preocupados com ele. A figura de Jesus não é uma figura que cause preocupação, porque eles não têm por que defender a figura de Jesus. Eles estão mais preocupados em justificar a conduta dos seus rabinos e todos aqueles que, de certa maneira, possuem uma relação mais estreita com os pensamentos judaicos. Jesus não está contido dentro desse recorte. Posso ser que eu vá pronunciar o nome dessa senhora errado, mas ela diz assim, Patrícia de Royos. Como podemos entender em Mateus, capítulo 19, versículo 10, 12, sobre os eunucos, quando Jesus diz: há eunucos que se fizeram assim por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Boa noite, Patrícia de Royos. Que prazer imenso estar com você nesse momento. Esse trecho aí do Evangelho de Mateus que está pegando, ele é um pouquinho mais completo. Ele diz assim: quanto aos eunucos, há aqueles que já nasceram tais, ou seja, já nasceram eunucos, eles já nasceram inférteis, estéreis, incapazes de se reproduzir. Então, há aqueles que já nasceram tais, vírgula, há aqueles outros que os homens assim o fizeram, porque havia uma prática muito comum naquele período de se castrar determinadas pessoas para que se conseguisse alguns objetivos. Então, alguns escravos eram castrados, alguns que tomavam conta dos haréns dos seus reis também eram castrados, exatamente para não terem nenhum interesse sexual pelas suas concubinas. E existe, por exemplo, na época de Nabucodonosor, quando ele estabelece que vai levar alguns jovens de Jerusalém, que ele considera como notáveis, ele escolhe 7 para levar. Ele manda castrar todos os 7. Entre eles está Daniel, o profeta Daniel. Ele foi castrado por Nabucodonosor para ser levado como cativo para a Babilônia, para servir no seu palácio, porque era tido como muito inteligente e iria servir ao rei de Nabucodonosor. E aqueles que dizem, nossa, mas então ele foi um traidor? Não. Ao se aproximar de Nabucodonosor, ele pôde interceder muitas vezes em favor do povo judeu, mesmo estando no cativeiro. Então, existem os primeiros, são aqueles que nasceram tais. Segundo grupo, aqueles que os homens assim o fizeram. É o caso de Daniel, é o caso dos outros eunucos que tomavam conta dos haréns e que eram castrados pelos seus senhores. E terminando a lógica, diz Jesus: e há aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. O que seria isso? Esse versículo do Cristo, ele, de certa maneira, ele vai rever o conceito do crescer e multiplicar-vos, enchei a terra. Ele está dizendo, nessa passagem, que existem algumas pessoas que decidem de si próprio, por amor aos seus interesses superiores, por eleição de seus próprios corações, por uma renúncia de si mesmos, em função de ideais maiores do que aquilo que o ser humano pode buscar na vida terrena, eles decidem realizar em si um silenciamento das suas questões sexuais, para que eles possam se entregar de maneira mais efetiva aos ideais que eles consideram que sejam importantes de serem desenvolvidos.
Nós sabemos que os sacerdotes dentro da Igreja Católica, eles têm um voto que é um voto nesse sentido, de se tornarem eunucos por amor ao reino de Deus. Eles não são castrados, nem nasceram inférteis. Eles assim decidem pelas tarefas que eles têm para desempenhar em função do sacerdócio que eles exercem. Mas existe uma quantidade imensa de pessoas. O movimento espírita está repleto desses indivíduos, que em virtude dos interesses de dedicação à causa que eles abraçam, eles renunciam à possibilidade de ter uma família, de ter um companheiro, uma companheira, de construírem um lar e decidem viver na renúncia das suas questões afetivas. Alguns, por exemplo, não possuem parceiros, mas decidem adotar. Então, são pais solitários. Ele é pai, ou ela é mãe, diz, não, eu vou adotar, mas não tem marido, eu vou adotar. Vou exercer o meu papel de mãe sem a necessidade de ter algum companheiro ao meu lado. O que estão fazendo essas pessoas? E aqui eu citaria exemplo de 2, para não dizer tantos e tantos e tantos, que eu encheria 2 mãos se eu fosse dizer. Citaria Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Poderiam ter casado? Claro que sim. Chico era mais feinho, né? Talvez tivesse um pouquinho mais de dificuldade. Mas Divaldo era muito bonito. Mas é verdade, né? Não. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas talvez casaria. Pela aquela doçura dele, talvez casasse. O Divaldo era muito... Você pega umas fotos de Divaldo jovem, ele é muito bonito. E ele decidiu não casar. Por que ele não casou? Porque ele não quis? Eunucos, por amor ao reino de Deus. Eu decido. Reino de Deus não, reino dos céus. Dos céus. Porque Mateus não fala reino de Deus. Ele era muito judeu para falar assim. Então ele usa reino dos céus. Usa 32 vezes, inclusive, e nenhuma vez a expressão reino de Deus. Os outros usam. Lucas, Marcos, João, eles usam. Mateus nunca. É sempre reino dos céus. Ok? Ok. Vamos lá para a pergunta. Para depois eu ia fazer a minha, mas vamos priorizar o pessoal do chat. Jorge, o Evangelho... Marlene Rosa. Jorge, o Evangelho de Lucas, escrito a pedido de Paulo, tem o perfil integral do autor, Lucas, ou também do mentor Paulo, enquanto viveu. Quais trechos se destacam? Eu acho que esses quais trechos se destacam no sentido de que coisa que é de Paulo ou que é de próprio Lucas. Ou esse destaca é aquele que acho que mais se destaca. Não sei se era essa pergunta que ela diz. Quais os trechos se destacam? Boa noite, Marlene Rosa. Boa noite para você. Boa noite, Uberlândia. Olha, Marlene, o livro Paulo e Estevão nos narra isso, que o Evangelho de Lucas teria sido feito a pedido de Paulo, porque era a vontade de Paulo escrever um Evangelho de Jesus. O que faz muito sentido, não é? Escreveu tantas cartas, tinha tanto gosto pelas escritas, por que não teria Paulo feito, então, um Evangelho? Ele teve vontade, mas ele elegeu a tarefa de divulgação do Evangelho como prioritária, e ao perceber que o tempo estava escoando por entre seus dedos, na obra Paulo e Estevão, ele tem essa conversa com Lucas, em que ele sugere que ele vá até Patmos para visitar Maria e ali poder obter informações preciosas sobre a infância de Jesus num processo de entrevistas. E a metodologia utilizada por Lucas seria a metodologia das entrevistas. Segundo o que se diz, ele teria sido um grande entrevistador de Pedro, entrevistador de Maria e de outros dos apóstolos para poder compor uma narrativa que tem algumas singularidades. Quando você fala sobre as características de um e de outro dentro do texto, a gente, quando pega a obra Paulo e Estevão, vai ter um momento lá em que Emmanuel diz que Paulo não escrevia as cartas sozinho. Tem lá. De repente, depois eu posso até procurar essa passagem. Não escrevia. A única carta que ele escreveu sozinho foi a carta aos Hebreus. Talvez por isso, os autores, os estudiosos
digam que ela é diferente das outras, porque ali está Paulo puro. Nas outras está Paulo combinado com outros, porque Paulo, no livro Paulo Estevão, diz que Paulo sentava com os outros e dizia, vamos escrever, vamos lá. E aí produziam esse texto em cima das falas de outros indivíduos que vinham para auxiliar nos pontos a serem abordados nas narrativas que Paulo teria que tratar nas suas cartas. E ali é comentado, inclusive, há uma obra interessante chamada O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Olha o nome do livro, imenso. Nessa obra diz que existe algumas indicações nas cartas de Paulo de que não era ele mesmo que escrevia as cartas e que provavelmente ele usava um outro expediente para escrevê-las. E o autor do livro comenta que havia 3 estratégias para que se escrevesse uma obra naquela época. Uma, você sentava e escrevia. Primeira, né? Você senta, pega e escreve. Segunda, você dita e o outro escreve o que você está dizendo. Você deita numa rede, em Natal, fica se embalando na rede, vai ditando a carta e a outra pessoa vai passando para o papel suas palavras. E a terceira estratégia era, eu chamo a pessoa e digo, olha, eu quero mandar uma carta, dizendo para ele que eu vou chegar dia tal, que aí você narra para o outro o que você quer, e esse, então, inspirado no seu pensamento, ele escreve o texto com suas próprias palavras, abordando o conteúdo que você está tratando. Então, teriam essas 3 formas. E quando aparecem algumas cartas de Paulo, e que o pessoal começa a procurar esse tipo de informação, existe um pedacinho de uma delas em que Paulo diz assim, está na Bíblia. Ele diz, vejam, irmãos, este pedaço escrevi eu mesmo com minha letra para que saibais que sou eu mesmo, Paulo, que vos está enviando essas notícias. Bom, então, se aquele pedaço estava com a letra dele, é porque em cima tinha uma letra de outro, né? Então, ele certamente estava ditando para alguém e, num certo momento, ele disse, então, traz aqui que eu vou completar aqui, eu vou escrever esse pedaço. Se os evangelhos dizem que Paulo teve a sua desencarnação aproximadamente lá pelos 68 anos, que é o que se presume, ora, ele tinha 68 anos, não tinha óculos para usar. Como era a visão de Paulo? Que andava no deserto, com o sol nos olhos. Não tinha uma cataratazinha, não. Então, para que ele conseguisse escrever suas cartas, ele já tinha idade, não dava para estar escrevendo já muita coisa. É razoável que ele ditasse. Não é impensável que isso seja assim. Então, é provável que na construção do Evangelho de Lucas, isso tenha acontecido na forma do ditado, porque já era uma fase final da vida de Paulo. E se ele, de repente, incentivou Lucas a fazer isso e deu algumas sugestões, isso pode ter acontecido não com a pena, mas com a palavra, em que Paulo pode ter dito, não esqueça de incluir tal parte. Eu gostaria que você contasse isso dessa maneira, narrando ou dando sugestões de temas para serem abordados. Só para concluir minha resposta, você pergunta sobre as características do Evangelho de Lucas. Ele é, de todos os 4, o que eu mais gosto. Tenho uma afinidade muito grande com o Evangelho de Lucas, até mesmo por ter sido o primeiro de todos que eu li. Quando meu pai me disse que seria interessante que eu começasse a ler os evangelhos para me aproximar do cristianismo, que ele já tinha me dado para ler um monte de obra oriental, um monte de coisa estranha lá daquela banda do Oriente, e aí eu já tinha uns 15 anos, e disse, agora que você já leu esse monte de coisa, você já pode ler o evangelho. Você já vai ver que Jesus não é Deus, então você agora já pode ler. E comece pelo de Lucas, que é o mais biográfico, vai ser mais fácil para você. Então foi o primeiro que eu peguei para ler. Deveria ter pego Mateus, né? Mas ele me sugeriu Lucas e eu peguei Lucas para ler. Então, Lucas tem algumas características muito singulares. Primeira das características, Marlene.
Lucas era médico e, por ser médico, tinha toda uma estrutura de raciocínio ligada em cima da academia. Então, ele narra um evangelho extremamente sincrônico, cronológico, começando no começo e terminando no fim, com amarrações muito próprias do comecinho, seu nascimento, sua infância, seu começo, as pregações, as migrações, as passagens, as viagens que ele fazia, sua chegada a Jerusalém, o detalhamento da última semana, sua crucificação, sua ressurreição, sua ida para a Galileia. Ele é o evangelho que traz muitas informações sobre todas as partes da vida de Jesus. Uma segunda grande característica deste evangelho, além de ser assim mais biográfico, é que ele é o único dos evangelhos que se debruça na janela da história para amarrar Jesus com o que acontecia fora do ambiente das suas pregações. É Lucas que costura Jesus com os governantes, com o que está acontecendo no mundo lá fora. Não fosse ele, ficaria mais difícil a gente tentar localizar Jesus. É Lucas que diz assim: e no 15º ano do império de Tibério César, sendo fulano tetrarca da Galileia e tal, aí ele vai dando todos os reis em que local estavam, para que você consiga dizer, então foi no mês tal, porque para que fulano estivesse nesse posto, esse nesse, você organiza a tábua de tempo e diz, foi em setembro do ano 15 que Tibério César iniciou o seu reinado. Então, foi no 15º ano, então foi no ano 30 que Jesus apareceu pregando. Por isso que se diz que ele tinha 30 anos, porque foi no 15º ano do império de Tibério César que começou o seu império no ano 15. Então, 15 mais 15, 30. O grande problema é que ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano -6. Então, se for tomar à risca, o Jesus histórico, na verdade, tinha 36 anos, quando começou sua vida pública, e não 30, como a gente consagra chamar. Uma terceira característica do Evangelho de Lucas é que ele é o evangelho mais cheio de parábolas. É o que mais tem parábolas, é o dele. Quarta característica, o Jesus mais bonito, ao meu ponto de vista, está no Evangelho de Lucas. O Jesus de Mateus é o Messias prometido para Israel. O Jesus de Marcos é o grande milagreiro, transformador de vidas, o impactante Senhor, feitor de fenômenos extraordinários. O Jesus de Lucas é o misericordioso esperado nas profecias. O Evangelho de Lucas é o que tem mais expressões de misericórdia. Dá uma olhada na parábola do filho pródigo, se não tem tanta misericórdia ali. Parábola do bom samaritano. Essas parábolas que falam da misericórdia de Deus pelas suas criaturas. O Evangelho de Lucas está repleto desses momentos no qual Jesus se mostra como sendo o consolo para os oprimidos. É muito frequente na narrativa ele se apresentar como aquele que era o El Shaddai, aquele que nos agasalha no peito, o protetor, o cuidador, aquele do qual nós nos aproximamos sem temores, porque temos a certeza de que ele será o nosso protetor na hora em que nós precisarmos. Ele é, portanto, um evangelho com essas características, o que distingue Lucas de todos os demais evangelistas pela capacidade que ele tem de registrar a história cheio de poesia e colocar na sua narrativa o traço do médico, o traço do homem de ciências, que usa de todo o seu conhecimento científico para compor a história de Jesus dentro das narrativas que ele pôde entrevistar. Eu acho que é Caulita Carneiro. Ou Calita Carneiro. Calita. Jorge, pode falar o que aconteceu com Enoque? Calita, eu vou falar para você. Eu estou devendo essa resposta. Já não é a primeira vez que me perguntam isso, eu já disse, eu vou procurar ver. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu sei que o livro de Enoque
é um livro meio cheio de fenômenos extraordinários, de coisas assim que são tidas como não canônicas para os gostos das religiões tradicionais. Mas eu não sei lhe dizer. Eu vou prometer de novo, quero ver se dessa vez eu cumpro. Eu vou procurar para poder trazer uma informação mais segura sobre isso, para que eu não fale coisas impróprias sobre esse assunto. Albertini faz a seguinte pergunta. Agora, a curiosidade. Para os evangelistas, qual a diferença de reino de Deus ou reino dos céus? Robertini, os judeus não falam a palavra Deus. Não falam. Eles usam todo tipo de palavra, mas não falam Deus de jeito nenhum. Eles chamam Deus de o Eterno. Olha, o Eterno mandou você fazer isso. Ou não, o Misericordiosíssimo. De outras horas, eles chamam de Ein Sof, o incriado. Outra hora, os judeus chamam de Adonai, o Senhor, sendo que para chamá-lo de Senhor tem que estar dentro de uma sinagoga. Se não estiver na sinagoga, nem de Senhor você pode chamá-lo. Então, a palavra mais utilizada pelos judeus para referir-se a Deus é o nome. Como assim o nome? É o nome, aquele nome que não pode falar. Quando a gente não tem aquela coisa assim, o inominado, aquele que não pode ser lembrado, que tem. Então, quando se fala de Deus do judaísmo, usa-se a expressão Hashem. Hashem significa o nome. Shem, nome. Hashem, o nome. E aí eu digo, a reza fica assim, Baruch atah Hashem, bendito seja Deus. Hashem, Deus, mas está traduzido assim, bendito seja o nome. Quando eu estou na sinagoga, eu digo Baruch atah Adonai, mas tem que estar lá dentro, se estiver fora não pode. E aí você tem nomes que só podem ser usados em condições especialíssimas, por conta do terceiro dos mandamentos da lei de Deus, que diz, não tomarás o santo nome do teu Deus em vão. Isso é tão grave para os judeus, Robertinho, que eles não escrevem Deus com 4 letras, D-E-U-S. Eles escrevem D, um apóstrofe, depois U-S, que fica Deus, mas eles não escrevem Deus. Por quê? Porque eles acham que é ofensivo colocar no papel uma palavra que tenta expressar Deus. Então, para que não escreva Deus, eles escrevem de outra maneira, exatamente para que não corrompa o mandamento que tem que preservar o nome de Deus. E, evidentemente, Mateus não quis usar reino de Deus. Usou sempre o reino dos céus. Euro Couto faz a seguinte pergunta. Jesus disse a seguinte frase, eu não vim destruir a lei. Se sim, então, a que lei ele se referiu? Ele se referiu à lei que estava estabelecida nos 10 mandamentos. Se você perceber, essa fala apresentada por Jesus, ela está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, logo depois das bem-aventuranças, logo depois da parte do sal da terra, logo depois da luz do mundo. Ele vem e diz as bem-aventuranças, fala do sal da terra, fala da luz do mundo e fala da cidade edificada sobre o monte. Aí ele muda a temática e diz, agora eu vou falar dos mandamentos. E daí ele diz, ouviste o que foi falado aos antigos. E vai comentar 5 mandamentos. O primeiro deles sobre não matar. O segundo deles sobre não adulterar, que é o 6º, o 7º, e depois vai falar do 8º, não jurarás. Não jurarás. E aí, estou certo nas minhas contas? Estou. É o 6º, o 7º, adulterar, o 8º é não roubar. Ele pula o 8º, ele vai falar do 9º. O 9º que é não prestarás falso testemunho. Aí ele vai mexer nesse. Então, ele mexe no 6º, ele mexe no 7º, e ele mexe no 9º. Nesses 3. E depois ele comenta de outros 2. Um que é a parte de olho por olho, dente por dente, e o 5º, que é o mandamento relacionado com a ideia de que tem que amar ao próximo como a si mesmo. Em todos esses, ele vai
chamar esses mandamentos e fazer um comentário sobre ele. E algumas pessoas, às vezes, quando leem isso, dizem, mas ele é muito contraditório. Porque ele diz que ele não vai mudar a lei, ele está mudando, porque ele está mudando a lei. Ele diz assim, ouviste foi dito aos antigos, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, te digo, amai os vossos inimigos. Ah, mudou, caramba. O mandamento estava falando que era para amar ao próximo e odiar o inimigo. Não. O mandamento nunca disse que a gente deveria odiar o inimigo. Isso é uma interpretação rabínica. Nós só temos do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, a informação de que você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Essa de que nós deveríamos odiar o inimigo é a interpretação dos rabinos. Então, ele não muda o texto, ele apenas reflete sobre as interpretações que estão sendo dadas. E eu provo o que eu estou dizendo. Observe a fala do Cristo, porque ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não disse, leste o que ficou escrito para os antigos. Eu, porém, reescrevo. Não é. Ouviste, então é uma interpretação. O que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o cara interpretou assim, e eu vou dizer para vocês como é que eu interpreto isso. Eu interpreto desse jeito. E isso é comum no rabinato. Todos os rabinos têm a sua capacidade e sua autoridade para interpretar versículos da Torá e dar a sua livre interpretação. Ele não estava mudando a lei, ele não veio dizer, olha, esse negócio aqui de que não pode matar, bobagem. Não, ele deixou o mandamento, ele não mexeu nele. Ele só disse que a gente mata as pessoas não somente com a morte física, mas nós também podemos matar as pessoas quando nós, além da morte física, agredimos com palavras, ofendemos os outros, cuspimos quando a pessoa passa. Isso também é uma forma de matar. É que hoje está renomeado com cancelar. Fulano foi cancelado, né? Então, Jesus estava falando de cancelamento. E aí, não mata, mas a pessoa passa, vira o rosto e cospe. Raca e cospe para o lado. Poxa, ele já... Olha, isso não pode fazer, que isso é matar. Ora, não está mudando a lei. Não vim destruir a lei. Não mudou. Realmente, ele veio mostrar que a lei de Moisés poderia ser interpretada de maneira doce. Que eu poderia ter uma interpretação suave para aquilo. Até mesmo o mandamento olho por olho, dente por dente, ele não mexeu. Deveria ter mexido, né? Não mexeu. Sabe por quê? Porque o mandamento da lei de Moisés não diz assim, se alguém furar o teu olho, vai tu mesmo e fura o olho dessa pessoa. Lá está dito que aquele que furar o olho de alguém pagará, olho por olho, dente por dente. Os próprios rabinos, quando falam desse versículo, dizem, isso aqui é reencarnação. É por isso que não muda, porque não é a determinação para que o outro se vingue, mas para saber que a lei tem seus mecanismos para alcançar os outros sem que seja necessário, conforme diz Gesiel, no capítulo 1 do livro Paulo e Estevão, sem que seja necessário que alguém levante o braço vingador. Só deixa eu dar uma saudação à nossa irmã Suênia, lá de Campina Grande. Um abraço, Suênia, todo o coração, Suênia Freire, muita alegria que a gente tem aqui no nosso canal. Jorge, antes de eu fazer a pergunta de Marcondes, eu vou fazer a pergunta a você. Saulo foi preparado para ser um doutor da lei. Sim. Ele fez algo que foi frontalmente contra a lei de Moisés? Sim, fez. Ele se excedeu na defesa de Moisés. Não existe na lei de Moisés a tortura como um instrumento de se defender a lei. Apedrejamento tem, tortura não. E o livro Paulo e Estevão, pelo menos no Paulo e Estevão, na obra do Atos dos Apóstolos não aparece isso. Mas no Paulo e Estevão fala que ele perseguiu pessoas. Ele promoveu... No livro Atos dos Apóstolos diz assim, que após a prisão de Estevão e seu apedrejamento,
houve uma sequência de perseguições a todos que eram simpáticos ao cristianismo. E isso aparece também no Paulo Estevão. Aparece em Atos, aparece em Paulo Estevão. Aparece nos dois também a mesma informação, dizendo que, por conta das perseguições, muitas famílias que eram judias, mas simpáticas ao cristianismo, com medo das perseguições, fugiram de Jerusalém, foram morar longe, o que, de certa maneira, foi bom para o cristianismo, porque eles foram abrir núcleos cristãos em outros lugares, e não ficou tudo concentrado em Jerusalém. Ou seja, a perseguição acabou espalhando os simpáticos para várias cidades, ao invés de reuni-las numa só. Resultado, Saulo de Tarso, ele tem uma postura muito dura durante o período em que ele é Saulo. É ele que capitaneia o trabalho de perseguição a essas pessoas. Isso não está na lei de Moisés, essa parte não tem. Esse modelo não existe, e ainda mais se você considerar que ele foi discípulo de Gamaliel, que era neto de Hillel, o rabino do amor. Não faria o menor sentido de ter esse tipo de postura. Nunca poderia. Mas ele acabou vestindo a capa de ser uma pessoa com esse perfil e, em função disso, passou por muitas culpas depois, né? Você vê que ele carrega a culpa pelo que ele fez durante muito tempo. Quando ele fala do espinho da carne que o perseguia, muito provavelmente, esse espinho na carne eram os processos de culpa que ele trazia pelo que ele fez com Estevão, com Paulo, com Pedro e com muitas outras pessoas. Ele, de certa maneira, perseguiu durante o tempo em que ele estava na condição de responsável pelo zelo da lei mosaica. O Marcondes faz a seguinte pergunta: professor Elahar, o senhor pode falar algo sobre os livros apócrifos? E desses apócrifos, aproveitando a deixa, qual seria aquele que a gente poderia fazer parte de um quinto evangelho, vamos dizer assim? Se é que poderia fazer parte? Vamos lá. Marcondes, a questão toda é a seguinte: os evangelhos, eles são um texto que ele tem uma característica diferente de outras doutrinas que são apoiadas em livros. Nós temos, fundamentalmente, 3 religiões nascidas do braço abraâmico. Abraão, o pai Abraão, gerou 3 doutrinas: judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3 religiões monoteístas do mundo surgem de um único braço, que é Abraão. Essas 3 religiões, elas, além de serem monoteístas, elas também são apoiadas em livros. Então, se você pegar assim, qual é o livro do judaísmo? É a Torá. Qual é o livro do cristianismo? É o Evangelho. Qual é o livro do islamismo? Corão Sagrado. Então, você tem uma obra que define essa doutrina. E assim, eu não estou querendo criticar outras religiões, mas você pega outras religiões e pergunta: qual é o livro básico? Ele tem um conjunto de tradições, mas ele não tem um livro canônico, onde o que está escrito é o que está escrito. Você pega, por exemplo, a mitologia greco-romana, e a mitologia ela é cheia de histórias, mas não tem um livro oficial para contar as histórias do paganismo. Você tem algumas que se consagraram, mas você pode encontrar autores que dão uma coisa, outra. Aí quem está certo? Não, está todo mundo certo, não tem o livro original. Realmente não tem o livro original. Então, muito bem, fica desse jeito. Então, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo têm os seus livros, mas tem uma diferença. Quando o judaísmo surgiu, seu livro religioso sempre esteve com eles, desde o começo. O Islã, quando surgiu, o Corão Sagrado sempre esteve com eles, nunca esteve longe. E o Evangelho? O Evangelho foi um texto que não esteve na presença dos cristãos o tempo todo. Não houve uma instituição, logo no começo, que dissesse: eu tenho o cânone está comigo, como os judeus tinham o templo de Jerusalém. Não, o cânone está comigo, eu tenho o livro certo, vocês podem ter, mas eu tenho a referência. Eu estou com o livro na mão e eu sei o que está escrito.
cristianismo não teve isso. Começaram a criar uma série de histórias, mas aí alguém escrevia, outro escrevia, outro escrevia, e eles andavam pelas vilas, quer copiar, copia. E as pessoas copiavam a cópia da cópia, que ninguém garante se a cópia da cópia está semelhante ao que o original dizia, e muita gente foi criando histórias novas, e não é impossível imaginar que histórias fictícias, estranhas, até meio bizarras sobre Jesus, começavam a aparecer durante esse momento no qual o cristianismo ele era uma figura nascente. Nós vamos ter aproximadamente, Marcondes, 320 anos com esse livro perdido por aí, passando de mão em mão, sendo copiado, surgindo novas cópias, novas histórias, novos evangelhos. Qual é o verdadeiro? Eu não sei. Não sei. E existem diversos. A obra Afinal, Quem Somos, que é uma obra escrita por Pedro Granja, fala que eles eram em número de 72. Mas eu já vi outros autores falarem que o número era outro. Pouco importa se era 72, 61, 47, 203, não interessa. Eram várias histórias. Então, você tinha Evangelho de Pedro, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Zaqueu, Evangelho de Madalena, Evangelho de todo mundo que foi personagem durante o período que Jesus esteve entre nós, aparece como autor de um livro a quem se atribui a autoria desse texto. Então, nós temos uma quantidade imensa de evangelhos. E na hora que o cristianismo se torna religião oficial, é preciso, então, a autoridade religiosa dizer: eu vou constituir o cânone. Foi aí que alguém, chamado Jerônimo, vai pegar esses livros, analisar os livros e dizer: bem, qual deles é o certo? Vamos olhar o que eles têm. E em cima dessa leitura, e aí existem várias explicações de como é que esses evangelhos apócrifos foram separados daqueles que nós temos como sendo os certos, mas o que sabemos é que os que caíram no agrado compuseram o Novo Testamento, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os outros todos possuíam algum tipo de informação que colidia com a mensagem que interessava. Então, eles foram recolhidos e estão guardados. Até onde eu sei, eles estão guardados na Biblioteca do Vaticano. Ela tem todos esses evangelhos guardados. Vez por outra, aparece um que pinga lá de dentro e a gente começa a ter contato com ele. Então, existem alguns que são bem conhecidos, já que você perguntou, Laelder. Nós temos o Evangelho Gnóstico de Tomé, que é muito conhecido, que é um evangelho que não conta a história, ele fala de pensamentos de Jesus. E Jesus disse isso, e Jesus disse aquilo, e Jesus falou aquilo. Então, é uma espécie de um apanhado das falas de Jesus. Mas é uma história que ela não começa e nem termina. É apenas um apanhado de algumas frases que são atribuídas a Jesus. Eram deles? Eu não sei. Mas são, sim. Nós temos o proto-evangelho de Tiago, um evangelho muito interessante, que é chamado de proto, porque ele não conta a história de Jesus. Ué, e por que é chamado de evangelho? Ele é proto-evangelho. Ele vai contar a história de Maria, sua infância, sua ida para o templo, sua relação com José, como foi que aconteceu a gravidez, como foi que Maria teve a criança. E aí ele colide frontalmente com os outros evangelhos, ao dizer que Jesus não nasceu em Belém, mas numa gruta a caminho de Belém. Que José já era viúvo, com 6 filhos, e ao chegar próximo de Belém, Maria sente as dores do parto, ele a leva para uma caverna, deixa Maria aos cuidados de seus filhos e vai até a cidade buscar uma parteira. Quando ele volta com a parteira, a criança já havia nascido. Então, e tem muitas outras coisas no proto-evangelho que são bem distintas. Tem muitas coisas do proto-evangelho de Tiago que bate bastante com o que tem no Corão Sagrado. A infância de Maria do Corão é muito parecida com a infância de Maria do proto-evangelho. Mas os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João não falam nada sobre a infância de Maria. Absolutamente nada.
Então, esses evangelhos são assim, de vez em quando aparece um ou outro, a gente descobre uma informação, e o grande problema é que as pessoas às vezes vendem e não é verdade. Por que eu não posso, de repente, inventar um evangelho aqui e dizer, olha, esse aqui é o evangelho de Maria Madalena de Nilópolis. E publico. E as pessoas vão comprar, mas, na verdade, não sabem se aquele texto é legítimo ou não. Então, a gente fica assim muito vendido em tudo isso. Às vezes, as traduções não são muito boas. O proto-evangelho de Tiago, você acha na internet facinho. Você coloca proto-evangelho de Tiago, PDF, vai aparecer. E o evangelho gnóstico de Tomé é fácil de comprar. Talvez na internet já até tenha ele disponível. E talvez é possível encontrar os evangelhos apócrifos reunidos dentro de um volume, uma obra. O problema é a legitimidade desse conteúdo. Às vezes a gente está comprando achando que está lendo e não está lendo o livro certo. Alguém pode ter corrompido o texto original, como também a tradução pode ser o grande pecado do texto. O texto é correto, mas a tradução está equivocada. Bom, você falou a pergunta de Marcondes, e aí você falando me veio uma indagação. Todos os discípulos, apóstolos, discípulos de Jesus, sabiam escrever? É uma hipótese, né? Porque eles eram pescadores. A gente sabe que Levi... Sendo pescador, o único ali que não era pescador era Levi, que virou Mateus, que era cobrador de imposto. Era cobrador de imposto, ele tinha que fazer anotação. Para ele não teve jeito, ele tinha que saber ler e escrever. E outro, segundo alguns dizem que outro que se destaca também seria Judas o Iscariotes. Que também tinha cultura. Lucas era médico, portanto, tinha que saber ler e escrever. Aí como é que você pode dizer que o apócrifo Tomé, que era pescador, como é que ele escreveu? Ele ditou. Pois é. Ele pode ter ditado. Pois é, mas aí a pergunta é o Tomé que faz parte... Nós não sabemos. Nós não sabemos se é o Tomé, nós não sabemos se foi ele que escreveu, nós não sabemos se ele ditou, não sabemos se o texto foi corrompido. Veja, imagine que você pega a carta de Caminha, que tem 500 anos, você escreve essa carta e manda essa carta e as pessoas vão, olha, essa carta é bacana, eu vou copiar. Será que 300 anos depois a carta de Caminha estaria exatamente como ela foi no começo? Ou alguém teria tirado um parágrafo, inserido uma coisinha a mais? Exatamente. Não poderia ter acontecido uma alteração nesse texto em 300 anos? Às vezes, em textos de menos idade, já acontecem alterações, então fica sempre aquela dúvida se os textos que a gente consulta hoje, se eles são semelhantes aos originais, se os originais são fiéis ao que aconteceu e se os autores deles, ainda que sejam fiéis, são realmente as pessoas a quem nós atribuímos o texto. Tem muitas incertezas aí. Luciana de Carvalho faz a seguinte pergunta: por que Paulo foi o escolhido entre tantos? Porque Paulo foi preparado para essa tarefa. Ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um rabino que tinha toda uma formação voltada para o humanismo, para a visão humanista da vida, em função de Hillel, seu avô, que era um grande rabino do século II, antes do nascimento de Jesus, ter sido o destaque entre os rabinos de sua época, e não teve nenhum rabino mais igual a ele, para falar tanto de amor como Hillel falava. E aí, como é o nome dela? Consegue resgatar? Consigo, só um minutinho. Luciana Carvalho. Como? Luciana Carvalho. Por que Paulo foi escolhido entre tantos? Existe uma segunda coisa, Luciana, que é o seguinte. Quando a revelação de Moisés veio para o povo de Israel, ela não veio só para o povo de Israel. Ela veio para ser uma revelação universal. Mas os judeus não dividiram a revelação com ninguém.
Eles tomaram a revelação para si e se entenderam como povo eleito e não divulgaram. Até hoje, o judaísmo não tem interesse proselitista. Ele não tem interesse de informar as outras pessoas aquilo que chegou à sua mão. Então, eles são um conjunto, o judaísmo transformou-se num conjunto de informações que deveria ter chegado ao mundo e não chegou. Quando chegou a segunda revelação, que era Jesus, qual era o objetivo? Chegar ao mundo. Só que como que a segunda revelação ia chegar ao mundo se a primeira não chegou? Como que você vai divulgar a segunda fase do videogame se a primeira não foi oferecida? Então, já que você não tinha isso, você precisava fazer uma divulgação de 2 em 1. Você precisava, quando fosse divulgar o cristianismo, levar a reboque a mensagem do judaísmo para tirar o atraso. Tinha que se divulgar 2 revelações de uma vez só. Isso não podia ser feito por um grego, nem por um egípcio. Isso tinha que ser feito por um judeu. Então, o que eles fazem? Bom, nós vamos pegar um cara, vai se formar em rabino, em doutor da lei, vai ser uma pessoa bem calçada nos conceitos judaicos, e depois que ele estiver bem alicerçado nisso, a gente coloca o cristianismo e ele vai pregar as 2 informações para o mundo. Tanto que, se você perceber, Luciana, quando as pessoas falam dos conceitos da sociedade que hoje nós possuímos, as pessoas se referem como sendo conceitos judaico-cristãos. Por que judaico-cristãos e não só cristãos? Porque Paulo pegou todo o arcabouço de conhecimento judaico, conectou no cristianismo, tornou uma peça única e disse, é isso aqui que vocês têm que aprender. E trouxe as 2 coisas juntas. Ele fala na sua pregação coisas que não estavam na pregação de Jesus, mas que pertenciam ao judaísmo e que foi trazido para dentro do cristianismo. E aí, certamente, você está dizendo assim, o que será, então, que veio que não era? Vou dar só um exemplo. Se você perguntar ao cristianismo como foi que o mundo surgiu, o cristianismo não sabe responder essa pergunta. Não existe resposta dentro do cristianismo para a pergunta fundamental das religiões. Como foi que tudo surgiu? Você perguntar para o muçulmano, ele sabe. No Alcorão tem. Se você perguntar para o hindu, tem. Para o Hare Krishna, tem. Todos têm. O cristão não tem. No cristianismo não tem. Como foi que tudo surgiu? Jesus nunca falou. Então, o que fez Paulo de Tarso? Ele juntou a figura de Adão, de Eva, juntou aquele pensamento judaico, conectou no cristianismo e entregou como se fosse uma coisa só. Isso é tão forte que os cristãos acham que Adão e Eva é um personagem cristão. Quando os judeus dizem assim, não, mas Adão e Eva é judeu. Nossa, vocês também acreditam em Adão e Eva? É? Aí os judeus ficam assim, minha filha, ele é meu. Pegou, tomou meu livro e levou junto. Porque os cristãos juntaram as verdades judaicas com as verdades cristãs. E o modelo de família que nós temos no Ocidente é o modelo de família judaica. Como é o modelo de família? Um pai, uma mãe só, filhos obedientes aos pais, os pais mandam nos filhos, os filhos obedecem os pais. Esse é o modelo judaico. Não existe incesto intrafamiliar, modelo judaico. É assim que o judaísmo ensinou. E aí, quando Paulo vem trazer aquele conjunto de verdades, ele traz essa conjunção. Então, ele foi escolhido exatamente porque ele tinha toda a formação judaica para tirar o atraso das revelações que foram apresentadas no passado e que os judeus não divulgaram ao mundo. Então, Paulo fez um trabalho dobrado, deve ter ganhado hora extra, porque divulgou o cristianismo e levou a reboque o judaísmo como verdade também. Carita Carneiro continua. Jorge, onde estava Jesus durante o tempo em que a Bíblia não menciona? Provavelmente deve estar falando do período dos 12 aos 30, né? Que é o período em que a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia não menciona Jesus antes do nascimento dele, não menciona depois também. Mas eu acho que ela deve estar falando do período dos 12 aos 30, que é a dúvida mais comum.
Não existe no texto bíblico uma definição muito clara de onde Jesus esteve. Pela falta dessa informação mais precisa, as pessoas começam a levantar a hipótese, já que não fala, de que ele poderia ter ido a outros lugares. Mas o texto também não diz que ele saiu. Mas as pessoas dizem, já que não diz que está, é porque ele saiu. É uma conclusão ilógica. Não é porque o texto não diz que obrigatoriamente ele não estava lá. Mas tudo bem. As pessoas começam a fazer ilações, chegando a umas leituras de que Jesus teria viajado daquela região, indo para o Oriente. Ué, o que ele foi fazer no Oriente? E eles explicam. Jesus teria viajado no Oriente, conhecido grandes mestres do Oriente, e quando volta para Israel, volta com o conhecimento que ele absorveu nessas regiões por onde ele andou e transforma-se assim no grande iluminado que ele foi. Pera. Não é possível que seja assim. Porque se Jesus saiu para aprender com alguém para ser mestre, então quem é o verdadeiro Messias? Não é Jesus, são os mestres dele. Para que ele tenha que ter ido para algum lugar para aprender com alguém, então o conhecimento não estava nele. E aí eu perguntaria, com quem Francisco de Assis aprendeu, hein? Quem foi o mestre dele? Quem foi o mestre de Mahatma Gandhi? Esses homens tiraram de si mesmo. O próprio Paulo de Tarso, em relação ao Evangelho, diz: acreditai no Evangelho que eu prego, porque o Evangelho que eu prego eu não aprendi com homem nenhum. Eu aprendi de mim mesmo, porque me foi revelado pelo Senhor. Então, a compreensão que ele tem sobre o que seja o Evangelho, ele tirou dele mesmo. Ele foi no fundo do seu eu e concluiu como que as pessoas deveriam viver. Que não deveria ter circuncisão. Olha que ele era judeu. Não deveria ter circuncisão, não deveria ter sacrifícios, matar bichos em cima de altares, não deveria ter as rezas do judaísmo, não. Nada daquilo. Mas deveria ter a vivência da conduta que o judaísmo pregava. Então, nessa visão que a gente tem, Jesus não deve ter saído para estudar em outros lugares. Ele deve ter ficado, muito provavelmente, na região. Já que ele era o Messias, ele já trazia dentro de si as características da sua própria grandeza. E aí, certamente, você pode dizer assim, e o que ele fez nesse período dos 12 aos 30? Há uma hipótese do ponto de vista histórico. O que eu vou colocar não está em nenhuma obra espírita, mas está em função de alguns estudiosos que analisam o cenário no qual Jesus se movimentava. Eles dizem o seguinte, que durante o período do governo de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os inocentes, houve uma revolta muito grande no norte de Israel, em uma região chamada Séforis, era uma cidade, inclusive com motivos gregos. E aí, Herodes o Grande mandou destruir Séforis. Arrasou a cidade, destruiu tudo, matou as pessoas e quebrou tudo. E ela era uma cidade linda. Muitos anos depois, o seu filho, que tem um nome parecido, chama-se Herodes Antipas, ele quer marcar o seu governo com uma obra maravilhosa. O pai dele, Herodes o Grande, fez a grande obra do seu tempo, arrumando o templo de Jerusalém e fazendo o templo lindo e maravilhoso. E Herodes Antipas disse, poxa, preciso deixar uma obra maravilhosa. Aí ele tem uma ideia. Eu vou recuperar Séforis. Ele decide, então, investir na reconstrução da cidade. Ele manda reparar as ruas, as casas, reconstruir todos os ambientes que existiam naquele lugar para que a cidade voltasse a ter vida e ele fosse lembrado na história como o reconstrutor de Séforis. Séforis fica bem pertinho de Nazaré. E se Jesus era filho de carpinteiro, razoavelmente teria herdado a profissão de seu pai. E se havia uma obra tão grande, próximo de sua cidade tão pequena, aonde se convocava braços de marceneiros, pedreiros, construtores, arquitetos e uma série de profissionais dessa área, para que fossem ali para reedificar a cidade, não é impossível
que na cidade de Séforis, visitando a cidade nos dias de hoje, a gente não tenha a possibilidade de encontrar uma pedra, um alpendre, uma determinada construção que possa ter sido edificada por Jesus. Os estudiosos consideram que talvez, considerando a sua permanência em Nazaré, a sua presença do ponto de vista profissional possa ter se dado em Séforis, já que Nazaré era pequeno demais e havia muita atratividade econômica em Séforis durante muitos anos, que foi na época que Jesus ainda não estava com a sua vida pública ativa. Ana Lícia faz a seguinte pergunta: poderiam comentar a passagem de O Livro dos Espíritos 738A, onde aparece a seguinte mensagem: os espíritos são os filhos de Deus e o objeto de toda solicitude. Ah, Ana, eu acho isso tão bonito. Nesta frase que você puxou, ele coloca assim, que... Bota de novo que é para eu puxar. Certo, só um minutinho. Que Deus não é Deus dos homens. Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos, porque os espíritos são seus filhos e objeto de sua solicitude. Quando ele quer dizer que Deus não é Deus dos homens, é porque o objetivo de Deus não é a felicidade dos homens, porque os homens são passageiros, têm uma existência muito curta. O objetivo de Deus não é fazer os homens felizes, porque os homens não são objeto de sua solicitude. O objeto da solicitude divina são os espíritos, que esses são imortais. Então, Deus está preocupado com a felicidade dos espíritos. Se para alcançar a felicidade dos seres imortais for necessário passar por alguma experiência em que os espíritos precisem renunciar a determinados valores para que eles consigam abraçar propostas melhores de vida, assim será. Porque o objetivo de Deus é que os espíritos sejam felizes. Se os homens precisarem chorar para que os espíritos possam rir, que assim se faça. Mas Deus, sempre que possível, evitará que os homens possam rir e os espíritos chorem, porque o propósito de Deus é cuidar da imortalidade que existe em nós e não das circunstâncias absolutamente temporais que estão expostas no nosso fenômeno de um corpo físico que, no trecho final dessa resposta, 738A, os espíritos comparam a uniformes dos soldados, e que se esses uniformes se rasgam, o general não fica preocupado com isso. Nas reflexões de hoje, eu só queria dizer assim, sabe, Laelder, que essas coisas que a gente discute, que a gente conversa sobre os evangelhos, elas não podem servir apenas para os nossos cérebros, porque senão a gente vai se perder. A gente aprende e conhece para ser mais útil, para poder amar mais, para que isso tire as vendas da nossa descrença, para que isso fortaleça a nossa capacidade de crer em Deus de maneira mais efetiva. Existe uma poesia de autor desconhecido, mas ela foi traduzida pelo Manuel Bandeira, e embora ela não seja espírita, ela serve bem nesse sentido. E eu não sei se eu vou lembrar, mas eu vou tentar recitar. Posso? Pode, fica à vontade. Vou tentar. Se eu não lembrar, eu vou parar. Mas é uma poesia que remete muito a gente a isso, sabe? A essa necessidade de você ter que encontrar algo. Não, a nossa fé com relação ao Cristo não tem que depender dessas coisas, tem que depender em cima da grandiosidade do homem que ele era. E essa poesia diz assim: não me moves, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido. Nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, meu Deus, move-me o ver-te, cravado nessa cruz e escarnecido,
Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor da agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara e não haver o inferno te temera. Nada me tens que possas dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Então é mais ou menos isso, que a gente não espere. Lindíssima. Isso é Manuel Bandeira, tá? Lindíssima. Eu não sei o nome, isso eu aprendi quando era menino. E então, não sei nem o nome, não sei nem como achar. Sei que é uma tradução dele de um autor espanhol, se eu não me engano. Então, assim, a gente não deve procurar conhecer para que isso seja, para a gente mostrar que sabe, mas para que a gente se desaparelhe dessa necessidade de termos tantas resistências à fé. Nós já sofremos tanto por desamor, está passando da hora a gente abraçar a proposta resoluta de vivermos em paz conosco mesmo e vivermos a vida simples de amar as pessoas, de nos entregarmos aos outros e sermos verdadeiramente felizes. Esse é o grande propósito da vida. Que a gente, portanto, aproveite a doutrina espírita para fazer esse movimento e nos aproximarmos de Deus. Amigo, então, faça para nós a prece de encerramento. Vou fazer. Vamos orar? Senhor da vida, tuas bênçãos e tua misericórdia incontáveis se derramam sobre a cada passo das nossas vidas. Não podemos contar as vezes que tu te manifestaste, oferecendo a nós a possibilidade de que nós experimentássemos a proteção ao invés do sofrimento. Tua misericórdia infinita impediu que o mal viesse a nós tantas vezes, e nós sentimos a tua mão augusta a nos agasalhar no teu colo todas as vezes que nós suplicamos pela tua bênção e pelo teu amor. Senhor das nossas vidas, nós te rogamos que as graças infinitas que tu reservas aos corações que te servem possam, nesse momento, serem derramadas por sobre todos aqueles que cuidaram de nós em teu nome nas nossas horas difíceis. Assiste, Senhor, portanto, os nossos espíritos guardiães. Sim, meu Senhor, porque foram eles que em teu nome nos sustentaram nas nossas horas de crise. Foram eles que nos deram as sugestões melhores nas nossas horas de indecisão. Foram eles que colheram em teu nome as nossas lágrimas, para que o pranto não secasse as nossas almas. E foram eles, Senhor, que nas nossas noites tempestuosas de sofrimento, compareceram ao lado dos nossos leitos de queixa, para nos dizer que amanhã viria, que a noite não duraria para sempre, e que logo a alvorada surgiria, oferecendo aos nossos corações a certeza de que tudo passa. Por isso, nesta noite que tu nos concedes, para que visitemos as páginas de teu Evangelho, nós queremos te rogar que tu abençoes os nossos espíritos benfeitores. Leva o nosso pleito de gratidão a todos esses companheiros. Diz a todos eles que nós os agradecemos penhoradamente pelas vezes que eles têm se voltado para cuidar das nossas almas. Que o teu amor leve o nosso beijo de muito obrigado a esses companheiros incansáveis que cuidam de nós. E a ti, Senhor, apenas a nossa imensa gratidão por não desistires da nossa pequenez, das nossas fragilidades e da nossa quase impenetrável dureza de coração. Estejas tu conosco, Senhor,
Abençoa teus filhos sobre a face do planeta. Acolhe as nossas almas sob a tua proteção e nos dá uma noite de profunda paz, derramando as tuas bênçãos sobre os nossos lares e guardando todos nós sob a tua infinita bênção e misericórdia. Só a título de informação, desculpe eu passar essa informação após a prece, mas o soneto é atribuído a Teresa de Ávila e está intitulado A Cristo Crucificado. Ok? Boa noite. Você achou o soneto em português? Achei, está aqui. Não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has no dia prometido. E nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Move-me, meu Deus, move-me o ver-te, cravado nessa cruz escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor da agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira, que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que possa dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero, te quisera. Atribuída a Teresa de Ávila. Boa noite, muita paz.